Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Meu nome é Abner e aqui estamos para mais uma das nossas abençoadas lições da Escola Bíblica Dominical, onde juntos aí meditaremos na palavra do Senhor. E a lição desta semana traz o seguinte título: Oração não mecânica, mas consciente. Então nós iremos pensar um pouquinho sobre o tema oração, ou melhor, a doutrina bíblica da oração. Amém? Que Deus possa nos ajudar no entendimento de sua poderosa palavra, que esta lição da Escola Bíblica Dominical possa edificar a sua vida, orientar sua vida, abençoar sua vida. Amém, meus queridos irmãos? Então, só para não esquecermos, o tema de nossa lição é oração não mecânica, mas consciente. Ok? O texto bíblico base está em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 18. Mateus, capítulo de número 6, versículo 5 ao versículo de número 18. Ok, irmãos? Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 18 é o texto bíblico base do nosso estudo desta manhã. A meditação, ou o nosso texto bíblico áureo, está em Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13, que diz: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13. Ok? Repetindo: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo de número 13. Amém, irmãos? Graças a Deus. A nossa introdução, a introdução de nossa lição diz: assim como é possível dar esmolas pelas motivações erradas, é possível orar e jejuar dominado por motivações erradas. É o que Jesus alerta na passagem em apreço do Sermão da Montanha, que estudaremos nessa lição de hoje. Nela, Cristo ensina que a oração é, na verdade, uma conversa com o Pai Celestial e apresenta um modelo de oração para inspirar os seus discípulos a orarem de forma correta. Eu passei para vocês, no início de nossa abordagem, o texto bíblico base, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 18. Esse texto bíblico base, ele tem como contexto o Sermão da Montanha. Então, Jesus ele está ministrando o Sermão da Montanha, trazendo um ensino extremamente importante, não é, para aqueles que estão por ele sendo ensinados, ok? Como também é extremamente importante para os dias de hoje. E Jesus, ele fala sobre este importante tema chamado oração. Mas antes disto, não é? Jesus ele fala sobre a questão da esmola e ele, após falar sobre a oração, ele vai fazer também uma abordagem sobre a questão do jejum, ok? E tanto no tema esmola como oração e jejum, Jesus fala da necessidade de termos um cuidado, de não desenvolvermos estas práticas espirituais, tendo como foco ser visto pelos homens. Mas o objetivo principal que deve reger-nos diante destas práticas espirituais deve ser visto por Deus.
ok? Então, basicamente, nós iremos trabalhar a seguinte ideia: eu oro não para ser visto pelos homens, não para ser detentor de um título de espiritual. Não, não é este meu propósito de orar. Mas o meu propósito de orar, de oração, de vida de oração, deve ser o de estar com Deus, desenvolver uma comunhão com Deus, estar mais próximo de Deus, de ser visto por Deus. Então, esta é a ideia a ser articulada nesta nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Não devo, então, ter como propósito atrair os olhos dos homens, mas os ouvidos de Deus. Ok, irmãos? Então vamos lá, pensar um pouquinho. Uma coisa importante ainda que eu quero ressaltar é que também nesta lição observaremos uma oração que é a oração modelo, instituída por Cristo, que é a chamada oração do Pai Nosso. Estaremos analisando um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso e fazendo importantes considerações sobre esta importante oração ensinada por Jesus aos seus discípulos e a todos aqueles que vierem a segui-lo, a tê-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Ok? No tópico 1, temos o seguinte título: a oração é uma conversa com o Pai. 1.1 A falsa oração, uma forma de aparentar piedade. Então nós temos aqui, nesse 1.1, a ideia da falsa oração. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ok, irmãos? Olha só o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 5. O autor diz: tudo isso eles faziam para serem vistos pelos homens. Assim como no caso das esmolas, eles davam esmolas para serem vistos pelos homens. Eles chegavam a orar em pé nas esquinas só para parecerem piedosos diante dos demais judeus. Então eu pressuponho que estes religiosos, esses líderes de uma suposta seita judaica, os fariseus, eles buscavam mais sustentar um status de espirituais. Então, eles usavam a atividade da oração para sustentar o status de espiritualidade. Irmãos, não devemos, de forma alguma, buscar a Deus em oração apenas para sustentar um status de espiritualidade. Não devemos, de forma alguma, orar apenas para sair por aí dizendo que ora. Não. Mas devemos orar com um propósito específico: ser visto por Deus. Então a falsa oração, ela consiste nesta ideia, neste propósito, neste anseio de ser visto pelos homens para a detenção de um status de espiritualidade. Então, eu oro porque quero ser visto pelos homens. Eu oro para ser reconhecido perante os homens como alguém que detém uma espiritualidade positiva. E esse não deve ser o nosso foco, ok? Devemos orar, devemos dar esmolas e jejuar com o propósito único de ser visto por Deus e não pelos homens. Então podemos concluir que a falsa oração consiste nessa perspectiva, nessa intenção, nesse falso propósito de ser visto pelos homens, ok? 1.2. A oração deve ser um momento particular
particular de intimidade com Deus. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Certo, irmãos? Então é importante observarmos isso, pois Jesus ele nos fala do aposento, que é um espaço geográfico da casa, mas a ideia por trás desta palavra, aposento, traz o sentido de intimidade. Então, faz o seguinte: ore a Deus, considere a atividade da oração como um momento particular de intimidade com Deus. Certo, gente? Uma coisa importante que nós precisamos considerar aqui é que Jesus, ele, não é, valorizou o momento da oração coletiva. Jesus, ele ia até a sinagoga, participava do culto, e aqueles cultos da sinagoga, esses momentos de culto a Deus na sinagoga, também era composto por um período de oração, não é? Jesus também no Getsêmani convidou alguns discípulos para orar com ele. Nós temos aí então no cenário do Getsêmani uma espécie de oração coletiva. Então, Jesus, ele não condena a oração coletiva, um orar com o outro, de forma alguma. Jesus não condena isto, mas Jesus valoriza a oração íntima, a oração no sentido de intimidade com Deus. Olha só o que o autor diz. A ênfase de Jesus, porém, sempre foi na oração particular, individual, na vida privada, realizada individualmente entre o cristão e o seu Pai Celestial. A oração em privado é muito importante. É necessário orar com os nossos irmãos, com nossos familiares, com nosso cônjuge, com nossos filhos, etc. Mas devemos, sobretudo, ter momentos particulares de oração. A importância da oração em secreto com Deus. Isso é importante. Devemos sim orar no cenário da coletividade, com os irmãos em Cristo, com a igreja, mas também é importante termos o nosso momento em particular com Deus, termos o nosso momento de diálogo íntimo com Deus, de expressarmos a Deus todas as nossas necessidades. De repente, aquilo que não poderíamos expressar em público e pedir a algum de nossos irmãos orar por nós, não é? Que são coisas particulares, fazem parte do nosso oculto, podemos fazer com Deus em nossa intimidade, expressarmos a Ele tudo o que está acontecendo conosco, todos os pormenores da nossa vida podem ser externados a Deus no momento da oração em particular, ok? 1.3 Respostas de Deus. Jesus afirma que o Pai recompensará os filhos que o buscam em oculto. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, dê uma olhadinha comigo, se você puder, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, né? Que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O teu Pai te recompensará. Então fala com Ele tudo o que está acontecendo em oração. E o teu Pai te recompensará. E a palavra ou a ideia de recompensa aqui nos traz o sentido de que Deus, ele ouvirá as nossas orações. É uma grande recompensa saber que Deus está ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. Todavia, precisamos considerar que a recompensa está no fato de Deus ouvir. Mas o fato de Deus ouvir não quer necessariamente dizer que Ele responderá conforme queremos.
A bem da verdade, irmãos, existe dentro desta perspectiva de respostas de Deus, pelo menos 3 possibilidades. Deus pode dizer sim, sim à sua oração, sim, meu servo, eu vou lhe conceder o que você necessita. Sim, meu servo, eu vou intervir nesta causa que você está propondo, que você está externando a mim aqui em oração. Deus pode lhe responder com um sim. Mas Deus também pode lhe responder com um não. Deus pode dizer não para um pedido de oração. Deus pode dizer não para aquilo que você deseja. Haja vista que ele contempla o futuro. O nosso Deus tem um atributo chamado presciência, ou seja, ele vê o futuro e de repente este pedido que você está fazendo em oração vai lhe trazer prejuízos. E por ele saber, porque ele presencia o futuro, que vai lhe trazer prejuízos, ele vai lhe dizer: meu servo, minha serva, não vou conceder o que você quer. Mas também existe uma outra possibilidade de resposta. Espere. Espere um pouco mais. Ainda não é o tempo. Ainda não é a hora. Então espere. Espere, pois na hora certa vou fazer alguma coisa. Vou realizar aquilo que você tanto necessita. Ok, irmãos? Então, esta recompensa está no fato de Deus responder. A resposta de Deus, o fato de Deus poder responder às nossas orações, isto é uma grande recompensa. Amém? O autor diz agora no 1.4, vãs repetições. Em Mateus capítulo 6, que é a base bíblica da nossa reflexão hoje, capítulo 6, versículo 7 diz: e orando, não useis de vãs repetições. Não useis de vãs repetições. O que seria, então, as vãs repetições? O autor diz: ao reprovar as vãs repetições, Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus não está condenando todo tipo de repetição na oração. Ele mesmo, em seu momento de angústia, no Getsêmani, passou horas em oração, dizendo as mesmas palavras, Mateus capítulo 26, versículo de número 44, certo? Jesus se refere claramente a repetições que, com ele mesmo designa, são vãs, isto é, vazias, mecânicas, e deixa claro, ainda que se refere a um hábito dos gentios, isto é, a um costume dos pagãos que provavelmente era imitado pelos fariseus, para chamar a atenção das pessoas que presenciavam as suas orações públicas, ok? Então, a ideia de vãs repetições está naquela atitude de desenvolver palavras, mas apenas por desenvolver. Você está ali desenvolvendo algumas frases, alguns pensamentos, mas pensamentos mecânicos, que não têm nenhum propósito de comunhão com Deus. Apenas umas palavras que estão sendo colocadas para que o tempo passe. E o tempo passando, você atinja aquilo que, ao seu ver, é o tempo oportuno, né, para a oração, e para depois sair dizendo que você é uma pessoa que ora. Ok? Vãs repetições. Palavras sem nexos. Palavras que, sabe, não tem um propósito, não tem um conteúdo de adoração, de engrandecimento a Deus. Palavras vazias. Palavras que de repente você usa apenas como, né, um amuleto diante de Deus. Né? Você fala por falar. Palavras desprovidas de propósito, emoção, desejo, adoração, intimidade, são apenas palavras.
palavras que estão ali apenas para serem expressadas, ok? No 1.5, o autor nos diz que essas vãs repetições têm a mesma ideia de blá blá blá, blá blá blá, né? A palavra vãs repetições aqui, no capítulo 6, versículo 7 de Mateus, no original tem o mesmo sentido do nosso vernáculo quando falamos do tal blá blá blá, né? Palavras sem sentidos, sem sentido e mecanicamente repetidas, orações mecânicas, empavonadas para impressionar as pessoas, são para Deus como mero blá 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 para os seus ouvidos, ok? São palavras que parecem não ter efeitos, não têm, como eu já disse, propósito específico, espiritualidade, certo? 1.6, diz o autor, uma relação de amor sincero entre um pai e seus filhos. Jesus orientou seus discípulos a se dirigirem a Deus em oração, chamando-o de Pai. Isso fica bem claro para nós no início da oração do Pai Nosso, né? Orareis assim, disse Jesus, Pai Nosso que está nos céus. Deus quer que os nossos momentos de oração sejam corretamente entendidos como o momento em que os filhos de Deus se lançam nos braços de seu Pai Celestial para abrirem seus corações para Ele. Ok, irmãos? Terem comunhão com Ele, gozarem de sua presença, ouvirem a sua voz e receberem toda a força e consolo de que precisam. Ok? Então devemos considerar o momento da oração como um momento de relacionamento, como comunhão entre pai e um filho, entre o pai e o seu filho. É um momento íntimo, é um momento de amizade, é um momento onde existe o amor, o afeto, é um momento onde existe o respeito, a reverência. Então, gente, a oração também ela tem que ter esse aspecto de comunhão, semelhante ao relacionamento entre o pai e o seu filho, ok? Vamos aqui agora para o capítulo de número 2, a oração que Jesus ensinou. Então, nós iremos, neste momento, pensar um pouquinho sobre este tópico número 2 do nosso estudo, a oração que Jesus ensinou. E a oração que está em pauta aqui é a chamada oração do Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo de número 13. Uma coisa que o autor coloca para nós aqui é que a oração do Pai Nosso, ela não tem como proposta ou propósito ser uma oração mecânica, ou seja, uma oração que faça parte de uma liturgia de culto, mas que seja repetida mecanicamente apenas por ser elemento de uma liturgia. Não. A oração do Pai Nosso, ela contém princípios, e princípios estes que devem fazer parte da nossa oração, do nosso momento de culto a Deus, do nosso momento de busca a Ele em oração. Então nós vamos pensar aqui um pouquinho sobre as pequenas partes que compõem, né, o todo da oração do Pai Nosso. Aqui no 2.2 diz, Pai Nosso. Esta expressão Pai Nosso, segundo o autor, conota a ideia de intimidade. Nós, na condição de filhos, e Deus, na condição de Pai, se relaciona conosco. Então, isto basicamente é um elemento que deve estar presente na atividade da oração. A ideia da intimidade reverente, da comunhão, da liberdade de falar com aquele que se coloca como nosso Pai e que nos dá como bênção a possibilidade de sermos filhos dele através de Cristo, ok? No 2.3 ele cita aquela parte que diz, santificado seja o seu nome, ok? E esta parte da oração do Pai Nosso significa que teu nome seja santificado em minha vida, ou seja, que as minhas atitudes, que os meus pensamentos, que a minha realidade dinâmica de vida em sociedade, em família, não é?
a minha vida no sentido particular de relacionamento comigo mesmo, glorifique a Deus, exalte a Deus, engrandeça a Deus. Que todas as minhas atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Este é o sentido da expressão ou da pequena frase, santificado seja o teu nome. E que este também deve ser um pedido presente em nossas orações. Que Deus nos fortaleça para que possamos ser pessoas que glorifiquem o nome dele através das nossas atitudes, pensamentos, em sociedade, particularmente conosco mesmo, ok? Isso é importante. Depois nós temos a expressão, 2.4 aqui, venha o teu reino. Trata-se de um pedido para que Deus reine sobre nós. Importante isto. Ou melhor, para que seu senhorio esteja não apenas sobre nós, mas que alcance todo mundo. Então venha o teu reino, no sentido de que este reino domine as nossas vidas, as nossas percepções, as nossas ações, mas também que esse reino alcance o mundo. E aqui nós temos como contexto uma oração, um elemento que deve compor as nossas orações, a expansão do reino, o crescimento do reino, a conversão de almas, a evangelização, a obra missionária, são pontos que devem fazer parte das nossas orações, das nossas petições, do momento de oração, de intimidade com Deus. Depois nós temos uma outra parte aqui, 2.5, seja feita a tua vontade. Aqui vemos uma repetição específica para que a vontade divina seja cumprida em nossa vida, na vida de nossos familiares, na vida de nossos irmãos. A vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. E este é um tema e uma abordagem que deve sim fazer parte das nossas orações. Senhor, me ajuda a ser submisso à tua vontade. Me ajude a dizer não para mim mesmo. Ajude-me a dizer não para as propostas do mundo e ser submisso à tua vontade. São elementos que devem compor as nossas orações. O desejo intenso de ser submisso à vontade do Senhor. 2.6 O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Finalmente, vemos a petição por necessidades pessoais, particulares e do nosso próximo. Pão nosso não é só apenas o pão meu, é o pão nosso. Devemos nos preocupar com as nossas necessidades e com a necessidade do outro. Por isso, Jesus está dizendo, pão nosso, certo? E o importante também para observarmos aqui é que antes dele nos falar sobre o pão nosso, ele nos fala sobre o Pai Nosso, certo? Antes de pensarmos no pão nosso, devemos buscar relacionamento intenso, íntimo e verdadeiro com o Pai Nosso. Muitas das vezes nos preocupamos tanto com o pão nosso que nos esquecemos do Pai Nosso, certo, gente? Mas, nessa questão do pão nosso, temos aqui também um elemento importante que deve estar presente nas nossas orações. Apresentarmos a Deus todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que envolve a nossa vida cotidiana e que servirá para o nosso sustento, que servirá para a fundamentação da nossa dignidade humana, ok? Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Depois, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Na oração, precisamos tratar também arrependido dos nossos pecados. Importante isso, não é? Nós somos pecadores. O pecado está presente em nós. Nós pecamos. E é importante no momento da oração dizermos, Deus, eu sou um pecador. Eu tenho falhado. Eu tenho errado. Ajuda-me a superar esse comportamento. Fortalece-me, ó Deus, na força do teu poder para que eu possa agradar ao Senhor. São elementos que devem sim fazer parte da nossa oração, certo? E ele diz também aqui, mas não só isso, devemos também ter disposição para perdoar os nossos ofensores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos.
Então pedimos a Deus para que Ele perdoe as nossas dívidas. Mas deve existir também em nós a disposição para perdoarmos aqueles que nos devem. Ou seja, eu recebo o perdão, eu ministro o perdão. Certo? Este deve ser o comportamento cristão. Receber o perdão, ministrar o perdão. Ah, mas o que fizeram para mim foi uma coisa muito terrível. Eu não consigo perdoar. Que você, no momento da oração, clame a Deus por forças. Clame a Deus para que Ele lhe fortaleça, para que você possa ministrar o perdão, liberar o perdão com eficácia e se livrar desse mal do ressentimento. Ok? Também diz aqui na oração do Pai Nosso, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Devemos orar para que Deus nos livre de toda a artimanha do maligno contra as nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que o inimigo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. O inimigo de nossas vidas, ele quer nos fazer o mal. E é por isso que, na oração, precisamos pedir a Deus para que Ele nos livre de todo o mal. Ok? É extremamente importante. E diz aqui, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Nós temos agora a conclusão da oração do Pai Nosso. A oração ideal começa com adoração e termina com adoração. A oração do Pai Nosso, ela começa com adoração. Pai Nosso que está nos céus, e assim por diante. Ela começa com adoração e ela termina com adoração, dizendo, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Então a oração ideal, ela inicia glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, e ela é concluída com glorificação, com exaltação ao nome do Senhor. E por fim, na oração do Pai Nosso temos Amém. A expressão Amém significa literalmente assim seja. Quando concluímos nossas orações com Amém, estamos dizendo a Deus, Senhor, te peço que tudo o que coloquei diante de ti seja uma realidade. Peço que seja assim, e quando acrescentamos em nome de Jesus ao Amém, estamos dizendo, pedimos-te que seja assim em nome de Jesus, isto é, por Jesus, pelos méritos de Jesus. Esta é uma bela forma de concluir nossas orações, reconhecendo que tudo o que somos e temos o são por intermédio de Jesus. Amém? Graças a Deus. E por fim, nós temos aqui no tópico 3, oração e jejum. O jejum espiritual e o jejum hipócrita. Aqui, o autor vai trabalhar a seguinte ideia presente na ideia da oração. Eu não devo de forma alguma jejuar para ser visto pelos homens, para ser apreciado pelos homens, mas o meu jejum deve ser apreciado por Deus. Devo jejuar? Sim. Devo, através da ação do jejum, oferecer a minha carne como sacrifício. Oferecer a minha carne, ela irá ser sacrificada no sentido de culto a Deus. Deus, eu jejuo porque eu quero hoje sacrificar a minha carne, dizer não para as petições da minha carne, ok? E este jejum, ele deve ser realizado com o propósito de glorificar a Deus, de se relacionar com Deus, de estar mais próximo de Deus, de ser visto por Deus, de agradar a Deus. Esse negócio de jejuar apenas para ser apreciado pelos homens não é bom. Jejue para ser visto por Deus, para agradar a Deus. A nossa conclusão, diz o autor, que todos os nossos atos de justiça, como eram chamadas as práticas das esmolas, da oração e do jejum nos dias de Jesus, sejam realizados cumprindo o propósito pelo qual existem, glorificar a Deus e não aos homens. Então, dê a sua esmola, viva uma vida de oração, seja uma pessoa que jejue, sempre com o propósito de agradar a Deus, de ser visto por Deus e não apreciado pelos homens. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, em nome de Jesus.
Amém.